Jó 42, a minha versão hoje é NVI. As Sagradas Escrituras dizem o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute e eu falarei. E eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Pai, a Ti nós louvamos pela Tua palavra. Palavra que é tão atual, Senhor, e que zela pelos nossos corações. Palavra que nos leva todos os dias para a cruz e nos faz entender que nós temos um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Agora, minha oração, que essa palavra, essa porção que nós recebemos hoje, produza em nosso coração muitos frutos. E que tudo aquilo que tenta nos distrair, tudo que tenta roubar a semente, seja repreendido, Pai. E que nós tenhamos a maior atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu falei a vocês logo no início do ano, em fevereiro, que eu iria trabalhar alguns temas, e assim tenho feito, que estão relacionados aos princípios governamentais bíblicos, e hoje eu quero falar sobre um deles. Na verdade, já é o quinto princípio que eu falo. E eu considero esse princípio um dos mais difíceis para o ser humano compreender. Para todos nós compreendermos. Esse princípio é a soberania de Deus. Eu considero esse princípio difícil e quem sabe você pode até concordar comigo. Porque para viver esse princípio é necessário nós abrirmos mão daquilo que mais é evidenciado nos dias de hoje, que é o egocentrismo. Nós vivemos em dias onde o homem ele é colocado como destaque sobre todas as coisas. As literaturas mais vendidas hoje em dia, os best-sellers, estão relacionados a livros de autoajuda. E não é uma ajuda que é algo espiritual que provém de Deus para sarar a grande dor do homem, que é o pecado, né? Que vai levar o homem a reconhecer o seu estado natural pecaminoso, onde a esperança está em Cristo, em algo que transcende. Mas os dias que nós vivemos, essas literaturas, elas vão dizer para nós ao contrário disso. Vão dizer que você nasceu para vencer. Você nasceu para estar em destaque. Você nasceu para ser o centro. Contudo, meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos revelam, por mais chocante que seja, exatamente o contrário disso. Porque as Escrituras vão nos ensinar que sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas hoje a grande tônica é o homem no centro, que ele governa, que ele pode fazer. Distorcendo as Sagradas Escrituras, quando Deus colocou o homem para governar a terra, obviamente com o princípio da mordomia. E essa é a minha grande preocupação como pastor. E quando nós pensamos assim, aonde o homem que é o centro, aonde o homem que nasceu para vencer, o homem que tudo pode, ele não está fazendo nada mais do que uma construção em um castelo de areia ou alicerçado na areia.
Porque a força do seu braço, a sua inteligência, vai fazer com que essa construção feita dure, quem sabe, apenas uma geração, ou na próxima geração, essa construção irá desmoronar. A soberania de Deus, ela destrona o triunfalismo e o determinismo humano. E todo esse humanismo centrado em nós mesmos. A soberania de Deus, ela coloca o Senhor no lugar verdadeiro que lhe pertence, que é no centro de toda a criação. O homem não é o centro da criação. O homem não é o centro do coração de Cristo. Deus é o centro do coração de Cristo. Deus é o centro e precisa ser o centro da nossa vida. O apóstolo Paulo, diante das suas fraquezas e limitações e inúmeras provações, ele declara, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos para esse texto, compreendendo todo o contexto imediato, ou aquilo que Paulo fala antes e depois, nós vamos perceber que Paulo não está falando sobre as suas conquistas pessoais, ou realizações de sonhos, mas Paulo está falando, quando diz tudo posso naquele que me fortalece, sobre a sua capacidade de suportar tanto a abundância quanto a necessidade, tanto a alegria quanto a aflição. Isso quer dizer, irmãos, que Paulo está afirmando que tudo podia suportar, porque Cristo o fortalecia. Isso é viver a soberania de Deus. Não é falar sobre a minha resiliência, obviamente que isso precisa acontecer em nós. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que cada vez mais o homem está sendo colocado no centro de tudo. Querem fazer de nós grandes faraós, grandes Césares, homens que se sentiam senhores de todas as coisas. Crer na soberania de Deus é reconhecer que o arquiteto e criador de todas as coisas, inclusive da nossa própria existência, não abandonou a sua criação e tudo está sob o seu controle. Quando eu digo tudo está sob o seu controle, eu falo todas as coisas. Aquilo que nós consideramos positivo, como também aquilo que nós consideramos negativo. Ver Deus como soberano, meus irmãos, é viver pela fé naquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Viver a soberania de Deus é descansar na certeza de que mesmo quando nós não compreendemos os acontecimentos ao nosso redor, Deus continua sentado em seu trono, conduzindo a história segundo a sua perfeita vontade. Porque muitas vezes nós caímos na bobagem de pensar que naquela situação Deus não está controlando. Mas, meus irmãos, a soberania de Deus nos faz entender que Deus está no controle de tudo, tudo na nossa vida. Deus jamais abandonou a sua criação e não abandonará. Quando nós declaramos que Deus é soberano, estamos afirmando que a nossa vida não é governada pela sorte nem pelo azar ou por forças impessoais. Quando nós declaramos a soberania de Deus em nossa vida, nós estamos dizendo que nós cremos num Deus que sustenta toda a sua criação, que dirige todas as coisas de acordo com a sua vontade. Esse sua vontade não é a sua vontade, mas é um S maiúsculo, conforme a vontade de Deus. Nada acontece sem o seu conhecimento.
Nada escapa ao seu controle. E nada é grande ou pequeno demais para que Deus não tenha a capacidade de cuidar. O que eu quero levar vocês a compreender nessa noite, esse Deus que cuida tanto o grande quanto o pequeno, nos faz ter a certeza que nós podemos descansar em sua providência. Confiando que Ele continua governando todas as coisas, com sabedoria, poder e amor. E esse texto que nós lemos, desse personagem tão conhecido na história bíblica, fará nos compreender exatamente isso. Que nós precisamos permitir um Deus que governe a nossa vida. Que nós possamos declarar que Ele que cuida, que Ele que faz, que Ele que sustenta, que nós apenas somos seus servos. O versículo 1 do capítulo 42 de Jó vai nos mostrar que Jó experimentou a soberania de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor. A história de Jó, ela começa antes do capítulo 42. No capítulo 1 de Jó, nós vamos ver uma descrição de quem Jó era e do que Jó possuía. Jó, ele era um homem que possuía abundância material e riqueza espiritual. Em apenas um dia, Jó, ele viu tudo ser tirado dele, principalmente os seus 10 filhos. Contudo, isso nada estava fora do controle de Deus. Antes do versículo 42, antes de Jó reconhecer a soberania de Deus, o Senhor permitiu aquelas provações. E aqui eu faço entendê-los, porque Jó, ele era um homem que temia Deus, e no caso de Jó, não para que ele reconhecesse essa soberania, pois ele era um homem temente a Deus, mas para que ele pudesse conhecer mais profundamente o Deus soberano a quem ele servia. E quando nós olhamos essa história de Jó antes do capítulo 42, e se você não a conhece, eu incentivo a ler o livro de Jó. Nós vamos ver que as provas, as crises, as tribulações também estão debaixo da soberania de Deus. Elas não acontecem por um acaso na nossa vida, mas dentro dos limites da sua vontade permissiva e dos seus propósitos eternos. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, nós não compreenderemos o motivo de tantas tempestades na nossa vida. Não entenderemos porque estamos atravessando dias difíceis. Mas essas tempestades, ao final, fará com que nós possamos olhar para trás e reconhecer a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jó. A partir desse capítulo que nós lemos, Jó, depois de todo o seu sofrimento, Jó, depois de toda a sua angústia, ele pôde contemplar a mão de Deus agindo sobre ele, ao ponto de poder declarar que mesmo diante de todas essas coisas, o Senhor é fiel à sua palavra. E todo essa história, essa trama de Jó, do capítulo 1 ao 41, todas essas angústias, Jó vai começando a compreender que de fato Deus é soberano. Deus destrona um homem que era o mais rico do Oriente,
Um homem que tinha uma vida espiritual ilibada, para mostrar de fato quem verdadeiramente ele era. E ainda nós continuamos vendo a partir desse versículo que muitas vezes eu e você, assim como Jó, nós temos a incompreensão diante da soberania de Deus. Porque as coisas não estão andando, não estão acontecendo como nós queremos. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós. E durante todo esse seu sofrimento, nós não sabemos o tempo do sofrimento. Mas Jó, ele sempre procurava querer entender o que ele estava passando. Ou por que ele estava passando por tantas aflições, sendo que ele era um homem íntegro nos caminhos do Senhor. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jó fazia muitas perguntas, muitas queixas diante de Deus, buscando compreender a razão do seu sofrimento. Isso é de praxe, meus irmãos, uma verdade para mim e para você. Quantas vezes eu já perguntei ao Senhor por que de tantas aflições na minha vida? Quantas vezes eu recebi muitas pessoas dizendo, pastor, por que eu estou passando por tal coisa na minha vida? Jó, diante das suas aflições, assim como eu e você, não encontrou respostas durante muito tempo. A única coisa que Jó encontrou é aquilo que nós encontramos na maioria das vezes. É o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, meus irmãos, grita mais alto do que os ruídos externos. Porque o que nós queremos apenas é ouvir uma resposta de Deus. Por que de tanta aflição? Por que de tanta angústia? Por que tanto sofrimento diante de tudo que eu estou vivendo e do meu posicionamento? Entretanto, o silêncio de Deus não significou a ausência de Deus. E também não impossibilitou que Jó tivesse fé. O silêncio de Deus não pode impossibilitar a nossa fé. E nós vamos ver a partir de agora algo mudando na história de Jó. Quando no capítulo 19, Jó, depois de tantas aflições, diante de um silêncio ensurdecedor de Deus na vida dele, ele vai dizer uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive. Nós não podemos, irmãos, diante das dores da nossa vida, perdermos a fé e ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. Quando Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive, algo acontece na vida dele. Esse silêncio de Deus na vida de Jó, esse silêncio de Deus, quem sabe na sua vida, é para nos levar a uma compreensão mais profunda da grandeza de Deus. E quando Jó teve essa compreensão profunda de Deus e declarou, eu sei que o meu Redentor vive, Deus então começa a responder a Jó. E as respostas de Deus nada mais é falando da sua soberania, falando da sua criação, falando da sua grandeza, dizendo que ele é o arquiteto de todas as coisas, dizendo para Jó que ele não estava com Jó, que ele não estava com Deus no dia da criação, dizendo, Jó, os meus pensamentos, as minhas ações são maiores do que a sua.
Irmãos, quando nós pensamos que nós somos o centro, nós temos a ideia que a solução virá de nós. Totalmente ao contrário daquilo que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é muito interessante o contexto desse salmo, porque esses montes que Israel olhava na sua peregrinação, na subida para Jerusalém, eram montes onde eram feitos vários sacrifícios a outros deuses. Então, quando eles cantam, eleva os meus olhos para os montes, eles dizem: olha, o meu socorro não virá desses deuses. O meu socorro não virá do meu braço. O meu socorro, na verdade, virá do Deus que criou essas montanhas. Quem sabe hoje, meu irmão, você tem vivido um silêncio ensurdecedor da parte de Deus para a sua vida. Esse silêncio nada mais é para que você reconheça quem Deus é. Para que você olhe para a criação, para o Criador de todas as coisas. Para que você olhe para a sua vida e veja de onde Deus te tirou e através de um passo de fé poder declarar: eu sei que o meu Redentor vive. O que falta, meus irmãos, é nós compreendermos que é Ele quem vive e que nós estamos bem certos que Ele vai nos socorrer. Jó descobriu que nem sempre recebemos respostas para todos os nossos porquês. Mas mesmo não recebendo essas respostas que nós queremos, nós podemos ter a certeza que nós podemos descansar em Deus, porque Ele é soberano sobre a nossa vida. A fé que nós precisamos ter não quer dizer que devemos entender tudo. Na verdade, a fé, meus irmãos, é nós colocarmos o pé aonde ainda não tem chão, crendo que Deus vai nos guiar e nos segurar para nós não cairmos. Essa é a história de Jó, antes de ser impactado pela soberania de Deus. O capítulo 42, os próximos versículos até o 6, nós vamos ver o que Jó entendeu depois do seu tempo de aflição. O versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esses versos mostram que esse homem que não compreendia o que estava passando, não compreendia as suas aflições, mas a partir do momento que ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, que ele reconhece Deus, ele começa a ver a soberania de Deus. O versículo 2, na parte A, vai mostrar que Jó reconhece a onipotente mão de Deus. O Deus que tem todo o poder, quando ele declara: bem sei que tudo podes. E essa é a maior dificuldade do ser humano, reconhecer que Deus tudo pode. E os nossos dias são mais difíceis ainda, porque o ser humano, ele não reconhece que Deus tudo pode, mas o que ele mais quer ouvir é que ele tudo pode. Que tudo ele tem a capacidade. Que tudo ele tem a resiliência para se levantar e fazer. Esse reconhecimento
de Jó faz com que ele saia do centro da sua vida e coloque Deus no devido lugar. Quando nós declaramos que Deus tudo pode, a soberania de Deus confronta o egocentrismo humano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser humildes. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser mansos. A Bíblia vai dizer que nós precisamos nos humilhar. A Bíblia vai dizer que nós seremos odiados por muitos. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A Bíblia nos ensina que somos fracos e dependentes do Senhor. O Sermão da Montanha diz, Jesus diz, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres. E muitas vezes nós, para falarmos de alguém, usamos a expressão, esse é um pobre de espírito. Na verdade, você está elogiando alguém, porque Jesus nos mandou ser pobre, porque dos pobres é o reino de Deus. Pobre é aquela pessoa que reconhece que não é nada sem o Senhor. O grande problema é nós sermos ricos de espírito, porque nós vamos dizer, Deus, de ti nós não precisamos. Quando Jó diz, bem sei que tudo podes, ele está dizendo, Senhor, tu és onipotente. Você pode dizer um amém por isso? Na parte B do versículo 2, ele vai dizer, eu sei que tudo podes, parte B, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está dizendo que é o Senhor quem conduz a sua história. E diante desse conflito entre Deus e o homem, o que nós mais vimos é, você precisa escrever a sua história. Você precisa ser o protagonista da sua história. Nós não cantamos que somos uma carta viva, escrita por Deus, pelo sangue de Cristo. Quando Jó vê isso, ele reconhece que os planos do Senhor são perfeitos e jamais serão frustrados. É o Senhor, meus irmãos, que tem o melhor para construir a nossa história. Nós precisamos sair da direção do barco e entregar o leme nas mãos de Jesus. E crer que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Há umas 3 semanas atrás, isso é um testemunho pessoal meu. Eu estava trocando meu filho e o Senhor falou comigo. E eu disse para ele, meu filho, você é o melhor de Deus para o papai. E o papai é o melhor de Deus para você. Eu disse para ele, era para ser você o meu filho e eu seu pai. E não era para ser do jeito que eu pensava. Era para ser do jeito que Deus queria. Era para ser da maneira que o Senhor queria te entregar para o papai e para a mamãe. E eu disse, meu filho, você é o melhor de Deus para nós. Não teria outro filho melhor do que você, porque foi Deus que colocou você em nossa vida. Eu disse para ele, você nasceu daqui, do coração do pai e da mãe, e não existe nada mais profundo do que isso. Eu, antigamente, pensava que tudo seria diferente, meus irmãos. E não era assim que Deus tinha para minha esposa e eu. Porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Desde a fundação, ou antes da fundação do mundo, Deus tinha planejado para a minha vida e para a vida da Priscila, o Benjamim. Antes da fundação do mundo, Deus tinha planejado para a vida do Benjamim, a Priscila e o Marcos. Deus precisa conduzir a sua história da maneira que Ele quer na sua vida. Nenhum dos planos do Senhor são frustrados. Jó, diante dos seus questionamentos, aquilo que eu e você fazemos muitas vezes, ele vai dizer no versículo 3, na verdade, falei do que eu não entendia. Meus irmãos, nós não conseguimos entender, compreender plenamente a Deus.
ele não cabe na compreensão humana. O agir e os propósitos de Deus vão além da nossa capacidade de entendimento. E diante de toda essa grandeza sublime, e diante desse Deus tão incompreensível que nós temos, nós só precisamos chegar na presença dele com humildade, reconhecendo as nossas limitações diante da sua grandeza. Assim como Jó disse, na verdade eu falei do que não entendia. E hoje o que nós mais buscamos é ter razão. Hoje o que nós mais buscamos é ter a palavra. É poder falar algo. E não chegamos na presença do Senhor humildemente, reconhecendo. E por fim, no versículo 6, Jó, ele faz aquilo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Ele diz o seguinte: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Preste atenção nessa frase. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais percebemos as nossas limitações e fraquezas e pecados. Agora, os que mais choram diante de Deus e confessam os seus pecados, muitas vezes são aqueles que estão mais próximos de Deus. Os que mais choram nos pés da cruz, os que mais se arrependem dos seus pecados, são os que estão mais próximos de Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. E por fim, agora nós voltamos um pouco no versículo 5. O texto diz: então eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As lutas e as aflições da vida de Jó fizeram com que ele se aproximasse mais ainda de Deus. As nossas lutas, as nossas aflições, meus irmãos, não é para se demonstrar o que você é um grande leão, que você é um grande guerreiro. Não é isso. Deus não quer te mostrar isso. Na verdade, Deus quer te mostrar que Ele é o leão da tribo de Judá. Na verdade, Deus ele quer te mostrar que Ele é soberano sobre a sua vida, assim como foi na vida de Jó. O Senhor queria se revelar na vida desse homem que era íntegro de uma maneira mais profunda. Jó era íntegro e temente a Deus. Ele não vivia em pecados morais. Não era um castigo como seus 3 amigos pensavam. De acordo com o pensamento da época, se você está passando por aflições, certamente você está em pecado. Pelo contrário, Deus estava conduzindo Jó a um conhecimento mais profundo de sua pessoa. Deus, preste atenção, esse sua pessoa não é maiúsculo, é minúsculo. O grande problema é que nós pensamos que nos conhecemos. O grande problema é que nós pensamos que somos fortes. As aflições, meus irmãos, não é para provar para Deus nada. É para revelar de fato quem nós somos. Porque o nosso Deus é o Deus que sabe o futuro. É o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor, Ele te conhece do avesso. O grande problema é que nós não nos conhecemos. O Senhor, diante das aflições da vida, quer mostrar de fato o nosso estado, como nós estamos. O ministério pode subir. E quando nós chegamos no versículo 10, que nós não lemos, pode abrir em tela. Quando há esse reconhecimento, Deus fez o que é perfeito. Não acabou ainda. Deus fez o que é perfeito. Aquilo que você não tem a capacidade de fazer, você pode fazer o que é bom. Você pode fazer o que é bonito.
Você pode fazer o que é legal. Olha para mim. Mas somente Deus pode fazer o que é perfeito. Somente Deus pode fazer o que é perfeito. E o versículo 10 vai dizer: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Jó, ele tinha, lá no início, tantas riquezas, tinha 10 filhos. Mas o texto diz que Deus restaurou algo melhor. Ah, pastor, Deus deu filhos melhores para Jó. Quando eu estudava esse texto, eu vi uma explicação, não para isso, quem sabe, algo para ilustrar para nós. Muitas vezes, quando um pai perde um filho, e nessa situação um pai tinha perdido um filho, uma pessoa chegou para ele e disse assim: lamento pela perda do seu filho. Ele disse: eu não perdi meu filho, porque eu sei onde ele está. Eu sei que ele está nos céus com o Senhor. Eu sei que eu fiz a minha parte, e por enquanto eu estou aqui, e um dia eu vou reencontrar ele. Jó, ele não perdeu seus filhos, porque o texto diz que Jó, ele era íntegro, ensinava os seus filhos, sacrificava em favor dos seus filhos. Jó entendeu que ele, depois da restituição, ele tinha 10 filhos nos céus e mais filhos aqui na terra. O Deus que nós servimos é um Deus perfeito. O versículo 10 mostra que o Senhor restaurou a vida de Jó, ele concedeu muito mais do que possuía anteriormente. Deus mostrou que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e que todas as coisas estão nas suas mãos. Claro que o Senhor não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas Ele pode usar até mesmo as situações de aflição para produzir fé, para produzir dependência e um relacionamento mais profundo com Ele. A história de Jó, meus irmãos, vai nos mostrar, vai nos ensinar que o Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas, continua governando a nossa vida com sabedoria, amor e propósito, mesmo quando nós não compreendemos os seus caminhos. Nem tudo você vai dominar, nem tudo você vai controlar. Na verdade, você não deve fazer isso. Nós, assim como Jó, precisamos passar a confiar no Senhor em todas as circunstâncias da vida, certo de que nenhum dos seus planos são frustrados e que a sua soberania permanece inabalável para sempre. Deus é inabalável, o Deus que controla a sua vida, o Deus que controla a sua casa, o Deus que controla os seus planos é inabalável. Nada na sua vida, meu irmão, acontece por sorte ou por azar, mas acontece por causa da soberania de Deus na sua vida. Quem sabe nessa noite você tem alguns questionamentos, alguns podem até receber respostas, outros não. Não, mas o que o Senhor quer que você diga nessa noite foi o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor quer ouvir de nós nessa noite um grito de fé. Um grito de fé. Ele vive. Eu quero que você se coloque de pé e feche os teus olhos. Eu quero que você coloque as suas aflições diante de Deus.
os seus medos diante de Deus, o que você tem passado, o que você não tem entendido, o que você não sabe, o que você não tem resposta.